Olá, internauta, ligado no Facebook do RDTV, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo mais uma vez ao Rastilho, a nossa coluna semanal sobre as notícias da política aqui da região, né? Nosso resumo semanal de notícias. E hoje acompanhado aqui, eu, Carlos Carvalho, acompanhado do Samuel Boss, um dos apresentadores aqui do RDTV, que vai nos ajudar aqui a comentar os fatos dessa semana. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Carlos. Obrigado pela apresentação. E boa tarde para você, internauta, que acompanha a nossa coluna Rastilho. Muito bem, então vamos começar falando sobre os fatos da semana, né? A semana marcada por reclamações dos prefeitos aqui da região, começando lá por Mauá. O Átila Jacomuzzi revelou que a cidade tem uma dívida, o restos a pagar, de 178 milhões. Segundo o próprio Átila Jacomuzzi, essa é a maior dívida da história de Mauá, a maior dívida passada de uma gestão para outra. Para isso, inclusive, ele concedeu algumas medidas econômicas, criando comitês para fazer a renegociação de contratos, ver aonde está errado ou não está, onde está certo. Também vai fazer o contingenciamento do orçamento em 30%, ou seja, 30% do orçamento de Mauá para esse ano vai estar congelado, além de cada secretaria ter que diminuir 15% dos seus gastos, inclusive secretarias que têm serviços básicos como saúde e educação. O que você achou dessas medidas e desse anúncio do Átila Jacomuzzi? O Átila começa, como todos os prefeitos que foram eleitos, os novos prefeitos, anunciando, logicamente, a dívida, aquilo, fazendo o que geralmente as novas administrações fazem, um balanço do que foi deixado e tal. O grande problema é que a gente tem nesse negócio de dívida, e a gente viu nas administrações passadas, algo perturbador, que a gente nunca sabe, o internauta, o eleitor, o munícipe, o que é restos a pagar, o que é dívida do município, ou seja, são apresentados às vezes os dois juntos, né? O que o Átila falou, que a dívida de Mauá, somando de todos os prefeitos que já passaram por Mauá, dá quase 1 bilhão. Exatamente. 1 bi. E o que o Donizete deixou para ele pagar é 100 milhões, é isso? Não que ele deixou em caixa, ele deixou devendo, né? 100 milhões. Agora, o grande problema aí do que o Átila fez é a questão dos 15% que a gente fica com medo na questão da saúde, né? Que é uma área que todo mundo tem reclamação, e eu não sei como o Átila vai conseguir gerenciar isso na área da saúde, porque a área de saúde não é só serviço e pessoas, né? São insumos, são exames, e isso o cidadão já está meio que de cabelo em pé, na espera de exame, e não ter o pessoal adequado para ser atendido. Na verdade, é o maior desafio de toda a cidade, né? O Brasil em crise. Brasil em crise. 62%, segundo o levantamento da Frente Nacional de Prefeitos, 62% dos municípios quebrados. Gerenciar a saúde, tendo que melhorar ela, que é uma grande promessa de campanha, todo mundo promete melhorar a saúde, vai ser algo muito complicado. E outro prefeito que também reclamou, não só da saúde, mas de todas as condições da prefeitura, foi o prefeito de São Caetano, José Auríquio Júnior. Inclusive é o destaque, a nossa manchete da edição impressa do Repórter Diário. Inclusive você pode acessá-la através do nosso site repórterdiario.com.br. O Auríquio, entre várias medidas que ele tomou, ele demitiu 1.300 funcionários da Prefeitura de São Caetano, entre eles funcionários comissionados e terceirizados, além daquela devolução de 43 carros que ele já tinha falado, além de outras situações que ele vai fazer um contingenciamento, a princípio de 21% no orçamento, um déficit de mais de 100 milhões, então a Prefeitura de São Caetano também quebrada, e ele citou alguns detalhes. Entre esses detalhes que ele chamou a atenção, um foi servidores ganhando salário de 40 mil reais, que ele achou um absurdo. O programa de atendimento, o terceiro turno, né, que aumenta o atendimento na saúde de São Caetano. Médicos ganhando 2 mil salários para uma vez por semana fazer um atendimento mais longo. Além disso, ele ironizou um custo de 50 mil reais em viagens para Brasília, feita pela gestão do Paulo Pinheiro. Até disse que foi para ver as questões da justiça eleitoral, já que a campanha de Pinheiro estava processando a campanha do Auríquio, querendo a elegibilidade, por causa daquela história ainda das contas do Auríquio, que foram rejeitadas no Tribunal de Contas, depois na Câmara, teve tudo aquele revés jurídico. O que a gente espera, até é citado isso no editorial do jornal Repórter Diário,
O que a gente espera é que isso não vire também uma desculpa que nem foi com o Paulo Pinheiro. Na verdade, São Caetano continua no... Ele falou do terceiro turno, nós estamos indo para o segundo turno, porque São Caetano só tem um turno. Mas não tem muito... Paulo Pinheiro perdeu a eleição e quando ele assumiu a gestão sucedendo ao Auríquio, ele reclamou que o Auríquio tinha deixado uma dívida de 260 ou 63 milhões na época e também apontou todos os problemas, da mesma forma que o Auríquio fez agora, o Paulo Pinheiro fez, e na época o grande problema que ele dizia é que os programas sociais estavam inchados em São Caetano do Sul, apresentou o déficit e tal. Agora o Auríquio apresentou uma dívida de 100 milhões, pelo que o que tinha antes, o que ele tinha deixado e o que o Paulo Pinheiro parece que diminuiu, né? Porque estava 260. Agora a gente só não sabe quem está com a verdade, né? 100 milhões e ironiza a questão da viagem do Paulo Pinheiro e também coloca os supersalários, que isso é um dos temas mais abordados no Brasil, né? Nós estamos falando de supersalários de juízes, nós estamos falando de supersalário de delegados, nós estamos falando de supersalário de promotores, e agora a gente encontra numa municipalidade aqui da nossa região médicos que ganham acima do teto 40 mil reais simplesmente por fazer mais um turno, né? Então, algo muito impressionante lá em São Caetano. Vamos falar do que aconteceu hoje. Em São Bernardo, o governador Geraldo Alckmin visitou obras da Sabesp, obras em volta da empresa Binlix para saneamento ali da região do Riacho Grande. Esse evento foi lá no Parque do Estoril. E o Alckmin falou sobre os mais diversos temas. Então, vou destacar alguns. Sobre a crise penitenciária, ele acha que São Paulo não está vivendo essa crise. Inclusive, ele anunciou a construção de algumas cadeias no estado. Ele disse que vai acabar com a questão dos presos preventivos irem para as cadeias, para as delegacias, eles vão direto para o CDP, vai ter todo esse esquema. Também falou um pouco sobre a morte do ministro do STF, o Teori Zavascki, lamentando muito. Ele foi questionado sobre a teoria da conspiração, né, principalmente na internet, porque o Teori Zavascki era o relator da Operação Lava Jato e estava prestes a homologar delações que envolviam boa parte do Congresso Nacional, inclusive envolvendo o presidente Michel Temer, em suspeitas de corrupção. Eu queria 3 pontos do que você falou aí, da visita do nosso querido governador em São Bernardo. O primeiro ponto é que, historicamente hoje, né, com a visita do Geraldo Alckmin a São Bernardo, nós tivemos a primeira vez que o Orlando Morando está ao lado de Geraldo Alckmin e não atrás de Geraldo Alckmin, num evento de cerimônia. O segundo ponto é que você falou que o Geraldo Alckmin vai construir mais cadeias e ainda o tema do fechamento das escolas está em aberto. Ou seja, ele já anunciou que vai ter construção de cadeia, mas o tema dos fechamentos das escolas ainda está em aberto. E o terceiro, sobre a teoria da conspiração, muita gente acha que é uma queima de arquivo, e o que é uma grande bobagem, porque os arquivos estão no STJ, no Supremo Tribunal Federal, STF. E a equipe do Teori era que estava ajudando ele. A equipe está totalmente... Ela está totalmente informada e sabe o andamento do processo sobre as delações e sobre se homologa ou não homologa o caso da Odebrecht. Eu acho que assim, foi um fato, um acidente, e agora qualquer ministro que seja colocado no cargo, o pessoal fala do Moro, né? Tem agora as especulações, né? O Moro ou qualquer outro magistrado que assuma a cadeira, ele vai ter lá um processo em andamento com uma equipe trabalhando. Nós não temos o líder da equipe, mas a equipe inteira sabe o que está acontecendo ali. Exatamente. Lembrando que tudo isso vai ser resolvido apenas em fevereiro. Lembrando que o próximo ministro tem que ser indicado pelo presidente da República, porém, ele tem que passar pelo Senado. Só que o Senado, dia 1º de fevereiro, vai ter eleição, ele tem que formar uma comissão de justiça, essa comissão vai avaliar e tem que passar pelo plenário. Ou seja, tem todo um trâmite, ainda vai demorar um pouco para a escolha do ministro do STF. Outros 2 pontos que o Alckmin citou durante a entrevista coletiva em São Bernardo foi sobre a participação do governo do estado no consórcio intermunicipal. Ele disse que é favorável em ter uma cadeira permanente. E o segundo ponto, em relação ao transporte público,
Inclusive, o prefeito de Diadema, Lauro Michels, que protestou lá na frente do terminal de Diadema, colocou o seu carro impedindo que os trólebus passassem no corredor, estava também no evento. Eles foram questionados por um repórter da Rádio Bandeirantes sobre esse assunto, sobre esse protesto e sobre o que poderia gerar no futuro na questão do transporte público. O Alckmin deu uma sabonetada, assim, ele passou de leve. Ele falou tucanada. Falou que tudo está na justiça, tem que ver a avaliação e tudo mais. Ele começou a explicar sobre a questão da tarifa ter sido mantida no metrô, por exemplo, de 3,80, e que tinha que mesmo ter um reajuste de integração por causa dos custos das empresas de transporte, aumento de salário dos funcionários e outras coisas. Então, ele disse que vai aguardar ainda o que vai acontecer na justiça para resolver a situação. O problema é que o povo que fica sem saber o que vai acontecer. A justiça tem outras coisas que o Alckmin precisa resolver aqui no Grande ABC, em relação ao transporte, que está sob júdice a questão dos transportes de Ribeirão Pires e Mauá, que é o Intermunicipal e a OSA e a Aviação Ribeirão Pires. Ele já abriu licitação, ninguém quis participar, as pessoas reclamam muito desses dois serviços, e até agora o Estado, o governador, não deu nenhuma solução, não achou outra empresa que queira participar. O grande problema são o sucateamento da frota, né? E a gente fica aguardando aí se o Geraldo Alckmin vai conseguir resolver esse problema. A gente tem outros problemas, como aqui em Santo André também, que tem os protestos para revogar o aumento da passagem de ônibus. Essa semana. Teve protestos e, por enquanto, eu não vi nenhum sinal do prefeito Paulo Serra em relação à revogação do aumento que foi dado pelo Carlos Grana. Informação que se tem, inclusive, que os prefeitos do ABC já estão conversando para ver esse reajuste regional, né? Mas lógico, estão esperando a definição do Estado, porque eles não querem fazer com que os ônibus municipais sejam mais caros que os ônibus intermunicipais. Nós vamos para outro tema, inclusive também tema da entrevista do Jornal Impresso, Repórter Diário, que está aqui, que é uma entrevista que eu fiz com o Peri Cartola, presidente da Câmara de São Bernardo. Primeiro, ele revelou sobre uma auditoria que ele pretende fazer nas contas dos últimos 6 anos da Câmara Municipal, inclusive na tão polêmica contratação da Cronacom para fazer a obra da nova Câmara, do novo prédio legislativo, que foi inaugurado em 2013. Ele disse que é possível que também entre na auditoria, caso ela não fique tão cara. Outro ponto que ele citou foi o manual de conduta, o polêmico manual de conduta, que todo mundo comentou, o Brasil inteiro comentou nos últimos dias. Ele acha que acha que essa polêmica rolou porque queriam mudar o foco. Não queriam dar atenção para as mudanças que ele queria colocar na Câmara, de austeridade e tudo mais, e colocaram isso a mudança beneficiar quem queria bagunça dentro da Câmara de São Paulo. Mudança na qual eu e você não adotamos, né? Porque nós estamos aqui com a nossa calça escura e branca. A questão do Peri Cartola, eu acho que ele não entendeu, na verdade, não foram as pessoas que mudaram o foco, na verdade ele mudou o foco da Câmara, né? Porque a Câmara tinha outras questões para serem debatidas, e ele coloca a questão de usos e costumes, a forma como que você vai se apresentar como uma pessoa. E ele utiliza até na matéria da Globo a palavra piriguete, que é uma palavra que você denomina uma pessoa que você julga na sua cabeça o que é piriguete. Ou não há ainda uma definição do que é piriguete. Piriguete, na verdade, é uma ação de uma mulher que se vulgariza. Isso são o que as pessoas dizem. Mas ele define como piriguete uma forma de se vestir. O que é difícil, porque uma mulher casada que se vista da forma que ela quer, pode se sentir ofendida pelo presidente da Câmara. Então, a gente tem ali um conflito de interesses. Qual é o interesse da Câmara? É fiscalizar o Executivo ou é fiscalizar os funcionários da forma como que eles se vestem? Né? Ele disse que ia implantar uma questão de bom atendimento ali na Câmara, porém, acabou não dando muito certo essa história, que inclusive vai ser deixado de lado esse manual de conduta, vai continuar do jeito que está ali na Câmara de São Bernardo. Agora vamos falar de outra polêmica, que não foi uma polêmica nacional, porém uma polêmica aqui de Santo André, que foi a questão do brasão da cidade. Na semana passada, a Prefeitura colocou no Facebook oficial o símbolo do governo, e o símbolo do governo era o brasão do município, porém, apenas em azul, um azul claro, a cor
uma das cores da bandeira de Santo André. Porém, muita gente reclamou, gente falou que não poderia ser feito isso, que não poderia mudar as cores do brasão, e nessa sexta-feira a Prefeitura de Santo André voltou atrás e colocou novamente aquele brasão em amarelo e verde, com detalhes azul, do jeito que a gente conhece aqui em Santo André. Uma polêmica, assim, parece coisa... Não é que é a polêmica, a gente ainda tem um acirramento, a gente comentou isso nas lives que a gente fez aqui durante a semana, que o Brasil vive um momento de polos, né? Nós não temos um consenso. O que a Prefeitura fez, na verdade, foi uma marca de governo, mas eles descaracterizaram o brasão não é simplesmente a mudança de cor, há uma estilização, né, um design diferente do brasão, e foi colocado na cor azul, e as letras em azul, e o slogan do governo. Os munícipes, muito mais ligados à oposição, também falaram que não poderia mudar a cor da cidade e tal. A prefeitura tentou explicar que era a marca do governo, que eles não estavam mudando a bandeira e tal. A gente foi ouvir os vereadores também sobre isso, e os de situação, obviamente, disseram que eram a favor, os de oposição se dizem contra, mas a prefeitura, para evitar que o assunto se estenda, hoje, né, foi lá e mudou o brasão para o tradicional e protegido por lei, que tem o amarelo e verde, né, e explicou que a marca do governo vai continuar sendo o brasão estilizado em azul. É porque é muito difícil usar um brasão estilizado, né? Geralmente usa a bandeira da cidade estilizada, como acontece na capital, acontece no governo do estado. Em Diadema, por exemplo, o símbolo do governo, desde o primeiro mandato do Michel Zé, a bandeira estilizada, porém o brasão ninguém tinha visto. É, né? Que, na verdade, o que o prefeito, a equipe de comunicação, tentou trazer para a marca de governo foi uma questão de orgulho da cidade e pegou o inverso. Então, vamos colocar o símbolo da cidade como a marca do nosso governo, que é o pessoal ter de novo esperança, e acabou sendo o inverso. O que está também acontecendo e gerando isso em Mauá, a polêmica de marca de governo agora vai para Mauá, porque o Átila apresentou a marca de governo dele. É verdade, essa semana, na última quinta-feira, o Átila Jacomuzzi apresentou um novo símbolo de governo, que é uma Mauá escrito bem grande, de forma bem colorida, e o slogan Um Novo Tempo. Só que parece que, pela lei municipal, não pode ser feito isso. Tem que usar os símbolos da cidade, né? Aí o primeiro a publicar foi o integrante do PT, o petista Aldo Cursino, que foi diretor da Câmara na época que o presidente era o Paulo Soares, né? Ele publicou a lei na íntegra, onde é proibido desde 2013 a colocação de qualquer tipo de marca. A marca do governo em Mauá, pela lei que os vereadores aprovaram em 2013, tem que ser obrigatoriamente o brasão de Mauá, né? E aí ele acusa que o prefeito está indo contra a lei, né, na verdade, né? Porque houve custo, essas coisas todas. E agora a polêmica que era de Santo André vai para Mauá. Vamos ver até quando isso tudo vai rolar. Só duas últimas informações. A primeira, daqui a pouco, Paulinho Serra, prefeito aqui de Santo André, dará uma entrevista coletiva para falar das ciclofaixas de lazer, o que serão feitas as ciclofaixas. Ele que na eleição tanto bateu na tecla, queria modernizar esse tipo de modal de transportes, então ele vai avançar nessa situação, avisando o que vai fazer a partir dessa sexta-feira. E outra é a possibilidade do recesso ser levantado em São Caetano do Sul. A Prefeitura de São Caetano vai enviar um projeto em torno de uma escola municipal chamada Escola Municipal Infantil José Aurico, né, o pai do prefeito José Aurico Júnior, e essa escola pode abrir 400 novas vagas. Isso diminuiria de 1.200 para 800 pedidos de vagas nas escolas de São Caetano do Sul. A expectativa é que essa sessão aconteça no próximo dia 26. Lembrando que, caso não houvesse esse levantamento de recesso, a Câmara de São Caetano só voltaria a ter sessões no dia 7 de fevereiro, porque só a partir do dia 1º que todos os legislativos aqui do ABC retornam às suas sessões. Primeiro São Bernardo do Rio Grande da Serra na quarta, quinta Santo André e Diadema, São Caetano, Mauá, Santo André também tem sessões na terça-feira em Ribeirão Pires. Então pode ter esse levantamento de recesso já para o próximo dia 26, muito provavelmente para o horário da manhã. Então, horário da manhã do dia 26, só para gerenciar, só para votar esse projeto de lei dessa Escola Municipal José Aurico.
Muito bem, vamos encerrar aqui o nosso rastilho. Isso aí. Já está acabando o nosso tempo aqui. Samuel, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço estar participando. Eu só vou deixar aqui o número da lei para a gente não deixar essa informação. É 4.873 de 27 de agosto, lá a lei de Mauá que proíbe o uso de qualquer logomarca sem ser o brasão. Muito bem, 4873/2013. Exatamente. Muito bem, Samuel. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Valeu, até a próxima. E, lógico, muito obrigado a você pela sua audiência, pelo seu carinho conosco aqui no Repórter Diário. Se você quiser mais informações, você tem no nosso site, repórterdiario.com.br. E também fica o convite para você curtir a nossa página no Facebook e também a nossa página no YouTube, youtube.com/repórterdiario. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Até mais.